Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Ecopark. Vendas exclusivas LL Imóveis. A sua imobiliária. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp. 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. O mundo do empreendedorismo é sempre feito de escolhas. Alguns escolhem o empreendedorismo social, outros empreendedorismo para começar a ganhar dinheiro rápido, outros têm um pouco mais de paciência, plantam uma grande semente para só depois escolher esses frutos. Exatamente sobre esse assunto que eu convidei o artista plástico, muito interessante, artesão, João Luiz, que vai conosco conversar um pouco e contar a sua história. João Luiz, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Nós estamos curiosos para conhecer tanta habilidade, essa criatividade sua. E como é que aconteceu tudo? Mas vamos começar logo. Você é natalense? Não, eu sou radicado em Natal. Nasci no Rio de Janeiro, em 1960. Meu pai foi estudar no Rio de Janeiro, casou. Seu pai é daqui de Natal? É daqui de Natal, minha mãe também, mas eles foram para lá. Meu pai para terminar a faculdade, né? Terminou lá. Que curso ele fez? Fiz arquitetura. Sou formado em arquitetura, nasci lá e uma irmã também. Né? E de lá viemos embora para Natal, eu com 2 anos de idade. A sua irmã mais velha, mais nova? Minha irmã mais velha, 2 anos. Aí vieram para Natal. Vem para Natal. Certo. E aqui chegaram, como é que foi que você foi? Como é que aconteceu tudo? Eu sei que com 2 anos você não lembra quase nada, mas você estudou aqui, como é que foi a sua vida? É interessante que as pessoas às vezes dizem, eu não lembro muito. José, eu me lembro da minha infância, acho que de 3 anos para cá, acredita? Eu me lembro de 4 anos, 5 anos para cá, eu Me lembro de quando eu era garotinho, das coisas que acontecia na minha vida, no meu dia a dia, no jardim de infância. Me lembro, eu tenho uma memória, graças a Deus, muito boa. E aí meus pais vieram para cá, meu pai acho que foi convidado, acho que na época por Aloysio Alves, para vir coordenar uns projetos de arquitetura do governo e tal. E depois... Naquela época, a Luiz já estava fazendo uma inovação aqui, né? Trazendo algumas coisas interessantes, né? Então, tinha ele bastante. trouxe seu pai exatamente para poder organizar alguma coisa, alguns projetos que ele estava querendo inovar. Isso, exatamente. E aí eu estudei na escola doméstica, toda criança daquela época passava pelo... Dona Noilde, né? Pela Dona Noilde, né? Que tinha o maternal, o jardim de infância, maternal. Estudei lá depois, Porque lá nessa época só estudava mulheres, na verdade, né? Só mulheres e a parte de jardim de infância que era tinha misto, né? né? Como dizia na época, né? Tinha meninos e meninas. E estudei lá, depois fui para o Salesiano, estudei em alguns colégios aqui de Natal. No Marista, quando foi no ginásio, aí eu tive uma professora que é uma figura, uma artista plástica, chamada Célia Albuquerque, que tinha uma aula de artes dentro do Marista. Então você escolhia o que é que você queria. Se você queria fazer tapeçaria, pintura ou entalhe em madeira. Eu escolhi entalhe em madeira. Eu tinha, na época, meu pai, os projetos que ele fazia, e um dos que ele fez, a Capela do Campus Universitário, naquela época, Mancha estava em evidência. Certo. Fazia umas talhas bonitas, Fazia, né? fez o Banco do Brasil e outras coisas. E meu pai, dentro do projeto de arquitetura da capela, colocou ele para fazer o painel interno, que é todo entalhado, todo esculpido em cimento. E eu vi aquilo no meu dia a dia, né? Porque eu fui criado praticamente dentro de um escritório de arquitetura, né? Meu pai, como arquiteto, como pintava, quando ele gostava de pintar, pinta até hoje. E eu fui criado dentro daquele ambiente e achava bacana entalhar, e comecei no Colégio Marista com entalhe em madeira, que era a minha aula de artes, né? E isso aí eu tomei gosto por isso e fiz muito entalhe. E isso com 16, 17 anos? Não, isso mais novo um pouco. Comecei com 12, 13 anos de idade, certo? 14 anos. Já o gosto pelo entalhe, né? O gosto pelo entalhe, né? Pela arte, num total. Mas o entalhe era o que eu fazia, que eu comecei no Colégio Marista. Eu pintava, desenhava quando criança. Mas é porque você já imitava seu pai, no caso, né? já via... Como é o nome do seu pai? João Maurício Miranda. João Maurício Miranda. Olha aí, seu João Maurício, já tem
Alguém já herdou essas habilidades suas, né? É verdade, justiça seja E aí feita. você começava a pintar e aí você ia falar. Desenhava, pintava e quando comecei a entalhar, fiz muita coisa e comecei a fazer assim, umas mini exposições e tal. Na época, era vivo o saudoso Dr. Neymarinho, que via os meus entalhes. Eu fiz umas exposições na época no Minos Bar, que era um restaurante do Hotel Samburá, de Firmino Moura. E aí ele disse, olha, vamos fazer uma exposição sua aqui, botar umas peças suas aqui. E engraçado que todas as peças que eu colocava, quem comprava era o Dr. Neymarinho. Que ele comprava para dar até de presente, né? Eu me lembro como se fosse hoje. E ele incentivava também, né? Incentivava. Há um Eu me talento, lembro né? que ele teve como hóspede aqui Silvio Caldas, na época, e ele comprou um presente, uma talha para dar de presente a Silvio Caldas. Olha que coisa bacana, né? Para você era uma honraria. Tem um trabalho sido dado a Silvio Caldas, quer dizer, naquela época. E as pessoas diziam assim, olha, você tem que investir nisso, você tem dom para essas coisas e tal. E aí eu fui. Depois comecei a trabalhar numa empresa privada, que era uma revenda de automóvel da Ford, que chamava Granorte Veículos. Trabalhei lá também, com o doutor Sêmio, né? Sêmio, Pessoa Timene. Sêmio Pessoa Timene, que hoje tem um amigo nosso, que é o filho dele. É o Sêmio II, Sêmio né? II, que trabalha na FM 94, um abraço para ele. Isso. Comecei a trabalhar lá em 81. Eu trabalhei na Granorte Tratores. Eu trabalhei na Tratores, comecei na Tratores, depois fui para veículos. Né? E porque a gente... Claro, se a gente começa numa empresa privada e você começa a se destacar, você tem espaço, né? Você muda de setores e tal. Eu comecei lá no departamento de cobrança e terminei na veículos, no departamento de carros novos. Né? Isso até a empresa fechar, que foi em 1998. Isso, nesse espaço de tempo que eu estava trabalhando como funcionário da empresa, eu nunca parei de fazer minhas coisas. Sim. Você, no final de semana, à noite, você sempre fazia alguma arte? Pintava um quadro, uma tela, né? Nunca parei. E casei cedo, eu casei também em 81. Por isso que eu precisava trabalhar. Casou com 20 anos, mais ou menos, né? Casei com 20 anos. Calculo bem, né? Sou bom de matemática, né? Você nasceu em 60. Exatamente. E aí constituí família, tive um filho, depois uma filha, né? E eu precisava manter a Sua minha esposa? família. Minha ex-esposa. Sim. Né? Hoje é minha amiga. Mando até um beijo para ela, porque a gente se dá muito bem. Claro. E a mãe dos meus filhos. E na época eu tinha que trabalhar para manter a minha família. Né? E sempre fazendo as minhas obras, meus entalhes e tem. Quando a Granorte fechou, em 1998, eu precisei pegar alguns currículos meus para distribuir em empresas que eu trabalhava, era o ramo que eu trabalhava, era revendas de automóvel, e encontrava algumas barreiras, porque, veja só, a empresa fechou, não fui eu culpado, nem os outros funcionários. Mas a carteira acusava isso, né? A empresa que fechou, ele trabalhou na empresa que fechou. Exatamente. Então, eu senti que as portas ficavam meio aqui, por exemplo, as pessoas sabiam, pô, você é um bom profissional na área de vendas e tal, mas as pessoas assim, veio de uma empresa que fechou, mas não fui eu, nem os outros funcionários, foi eu, não sei, a empresa fechou, né? E eu disse, sabe uma coisa, eu prefiro, daqui para frente, eu tinha feito minha reserva, lógico, como pai de família, você tem que ter uma programação na sua vida para você não ficar descoberto, né? E aí, de repente, a empresa fecha e eu digo, não, agora eu vou ver se eu trabalho para mim fazendo o que eu gosto, né? Que era a arte, que sempre foi o que vinha, vamos dizer assim, na minha veia, né? Bagagem de família, meu pai como arquiteto, e aí eu comecei a investir de novo nos meus trabalhos. E seu pai, o que ele dizia nessa situação? O filho, você conseguiu só chegar, como você falou, não concluiu a graduação. Não, né? eu não concluí. Então, e o seu pai hoje, naquela época, como arquiteto, o que ele lhe incentivava? Que você continuasse nessa carreira empreendedora ou você fosse estudar para fazer mais um curso ou a graduação? Olha, ele me deixou bem à vontade. Certo. Me deixou bem à vontade. Você seguia seu rumo. Segui meu rumo, exatamente. E era uma coisa que eu fazia, e modéstia à parte, eu não sei, mas eu fazia bem feito, porque eu sou muito meticuloso, eu sou, sabe, perfeccionista, às vezes até sofro muito com isso. Porque... Não, isso aí, inclusive, eu posso inclusive, assinar embaixo, assinar né? embaixo, porque eu vi suas pulseiras que você faz. Ah, que bom, que obrigado. Sinceramente, poucas vezes na vida
eu vi umas pulseiras, não só pulseiras, como cordões, pingentes, essas coisas. Sim. Que você fez agora numa feira que você participou, que eu estava lá. Isso. E assim, não tem detalhes para você. Não, o defeito não existe. Pô, que bom, obrigado. Eu procurei, eu sou detalhista, peguei algumas peças suas, eu olhava assim, onde é que teria alguma coisa que eu pudesse dizer assim, pode melhorar. Pode melhorar. Não tem, porque uma única coisa que eu disse, e o fecho, se eu posso inverter também. Lembra disso? Lembro. É aquela história. Depois de toda essa história na artes plásticas, né, como escultor, como pintor, como entalhador, eu sempre fui assim, meio que desde da minha infância, que eu sempre gostei de um adorno, um acessório, sabe? E desde criança, e na minha adolescência, e depois, agora, por exemplo, acho que em 2009, mais ou menos, 2008, eu fiz uma viagem ao Rio de Janeiro, que eu fiz uma exposição no Forte Copacabana. Lá tem um espaço de exposições temporárias, né? Eu tenho uma irmã que é museóloga, era museóloga lá no Forte, conseguiu o espaço, que é um espaço muito procurado, muito bacana. E eu consegui, graças a ela, né, e a Deus. O espaço foi uma maravilha, a exposição. Eu saí daqui de Natal com 30 trabalhos, vendi 17. Muito bom. Mais de 50% da exposição. Então, isso é um feito histórico. Exatamente. Se eu tivesse inclusive para o nordestino que estava nesse momento lá. Que exatamente. Hoje não, mas naquela época era muito desconhecido. E escutei de pessoas que, tanto visitantes do Forte, de Copacabana, como funcionários do Forte, que trabalhavam lá no museu, disse, olha, você foi um cara que veio do Nordeste, veio com um produto diferente, que é entalhe, que aqui só tem muita pintura, muita escultura, muito mármore, muito Pois isso, você inovou em todas as situações. Exatamente, e foi um sucesso a sua exposição. Então foi maravilhoso. Aí, nesse ano, eu fui ao centro do Rio de Janeiro, ali no Saara. É como as pessoas hoje vão em São Paulo na 25, eu fui, né, eu por ser do Rio de Janeiro, conhecer, mas não morar lá, digo, vou dar uma volta no Saara e tal. Aí comprei uns couros, negócio. Aí vim embora para Natal, fiz umas pulseiras para mim e tal. E as pessoas, poxa, Diz, João, onde foi que você comprou isso? Não, só eu fiz. Oh, você fez, cara? Foi. E por que você não faz para vender? Eu digo, é uma possibilidade, né? Mas nada. Você tinha recém-chegado de uma exposição de entalhe. De entalhe, exatamente. E aí comecei, vou fazer algumas para vender. Olha, um amigo meu disse, olha, eu quero uma, viu? Aí esse já passou para o outro, aí o cara me ligava e disse, João, fulaninho está com uma pulseira que você fez, você tem mais algumas para vender? Eu estou produzindo algumas. E aí a coisa, José, funcionou. E aí eu voltei ao Rio de Janeiro, comprei couro, comprei material e aí comecei a investir paralelamente nessa... Sim, mas as obras de arte continuaram. Não, continuaram até hoje. Até hoje eu trabalho com esculturas para prédios, para clínicas. Sim, grandes esculturas. Grandes peças, porque existe uma lei municipal, né, em vários municípios do Brasil. Eu tenho que colocar uma exposição... que acima de 1.000 metros quadrados de área construída, por lei, tem que ter uma obra de arte, senão a prefeitura não dá o habite, se tem uma opção de coisas... Que é importante isso aí, um incentivo para o artista local, né? Lógico, isso é para a categoria, isso é uma maravilha, né? É uma forma de você escoar a sua produção, né? E sobreviver, né? Vender seus trabalhos. Beleza. João, o papo está ótimo, mas a gente precisa ir para o intervalo, que são nossos patrocinadores. Sim. E a gente continua já com essa conversa. Mas antes, dizer para você, quer dica melhor do que criar uma marca? Na Casa do Boné Fardamentos é assim, você faz o seu fardamento lá, você pode fazer sua camisa, sua bata, seu boné, criar uma identidade para a sua empresa. É isso que a Casa do Boné Fardamento faz com uma maestria muito grande. Não se esqueça, Casa do Boné Fardamento muda a sua concepção, a sua marca. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no break. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988 390136. Avenida Nevaldo Rocha, 2908, Lagoa Nova. Antiga Avenida Bernardo Vieira. Olá! Hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Canguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo.
é o loteamento Ecopark. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de R$ 166 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 166 mensais sem juros. Você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga, em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Canguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, está aí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo, entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 84987190040 e garanta o seu lote. Este também é o WhatsApp. Vou repetir, 84987190040. Loteamento Ecopark em Canguaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica. Aproveita! Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés, é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. Estamos de volta com o Mandou Bem e antes de voltar à entrevista com o João Luiz, a gente vai dar uma dica do Dr. iPhone. Você sabia que Dr. iPhone também é representante autorizado JBL? As caixas de som maravilhosas você encontra lá no Dr. iPhone. Para sua festa, para sua palestra, para o seu aniversário, para um evento empresarial, sempre as caixas JBL fazem a diferença em sua vida e no seu evento. Dr. iPhone é JBL. JBL é com Dr. iPhone. Bom, João Luiz, voltando a conversar com você, essa veia empreendedora que você herdou não foi do seu pai, você herdou essa veia empreendedora, essa veia artística do seu pai, né? Certo. E a veia empreendedora veio de quem? Você se inspirou em quem? Dona Loquinha, que é sua avó? Não. Talvez até no pai dela, meu bisavô, olha que aí. era um comerciante Pois nato. mas são os nossos antepassados que fazem a nossa história também hoje. É verdade. De onde saímos e onde estamos chegando. Então, É verdade. olha aí, seu Filinto Manso Maciel. Filinto Manso Maciel. Foi um dos maiores comerciantes da época dele, de 1930 e qualquer coisa, 40. É o que morou no Barro Vermelho? Não, ele tinha uma casa ali em frente à Catedral Antiga, no centro da cidade, que hoje está no chão, né? Botaram no chão, mas era uma Eu casa... conheci um Manso Maciel ali que era no Barro Vermelho, que até o filho dele era Tony Som, que tinha equipamento de som Sim, e tal. talvez Era Manso fosse Maciel. parente, porque a família... Ele teve 23 filhos. Nossa. Registrados. Fora o que a gente ficava sabendo, assim, de família, até brincava, outros que ele tinha por aí, que ele era um homem que... Bom, e aí você herdou isso talvez desse seu Talvez. bisavô, né? Talvez. E aí você começou, de fato, essa veia empreendedora e a família incentivava, e na época a sua Incentivou. esposa, na Sim, época, sim. também incentivava. Sim, exatamente. Ela tinha essa veia empreendedora? Tinha. Ela participava dentro do meu ateliê. E seus filhos? Não, meus filhos não. Tomaram outro rumo. Eu tenho um filho formado em administração e tenho uma filha formada em medicina e fazendo agora até residência em infectologia. Graças a Deus. E o administrador também tem uma veia empreendedora naturalmente, né? Tem. Para gerir, ele tem que ser, verdade. um bom administrador, tem que ser um bom empreendedor, né? Com certeza. Porque ele tem que administrar aquilo que ele conhece. Verdade. Bom, e aí eles também incentivavam você, né? Incentivaram sempre, né?
e viam que era aquilo que eu gostava de fazer e era aquilo que me dava retorno. Beleza. Né? Uma pulseira dessas mais elaboradas, você leva daquelas que eu vi na feira. Você leva, eu vi uma de São Bento linda. Isso. Vi uma outra que não é de São Bento, é também bem mais trabalhada. Isso. Aquela pulseira, ela leva quanto tempo para você fazer, em média? Varia muito de pulseira para pulseira. Aquela, certo? essa que eu estou falando, específica, essa. É uma meia hora, porque eu já tenho Sim, a técnica. a técnica, né? Então, porque a gente Aquele couro, ele é cortado com... cortado com a navalha, com navalha. estilete, com umas facas que eu mesmo produzo para facilitar o meu trabalho, porque não existe isso no mercado. mercado. Faca para cortar couro, X, para cortar aí. Aí você tem que criar. Eu crio as ferramentas todas e compro as mantas de couro. E esses fechos, aqueles detalhes, aquelas medalhas, aquilo Isso. tudo, você compra também fora. Isso eu trago de São Paulo, porque existem empresas que fabricam isso, né? E existem várias empresas. Esse couro que você usa é couro de quê? Isso é couro de boi. Tem o carneiro, o couro caprino também que Sei. eu uso, que é um couro que é mais fino, que é esse que eu tranço para fazer uma sobreposição em cima de uma peça de outro couro, entendeu? Entendi. Então aquele couro, a base é o couro de boi, né? De boi, chama-se soleta. Soleta. Soleta é como uma sola, que todo mundo conhece a sola. Sim, A claro. sola é clara, ela é crua. Mas a soleta, ela tem a mesma espessura e de cores variadas, né? Então isso a gente consegue comprar no mercado, algumas já de cores, outras a gente tinge. E, por exemplo, o boi, quando ele tem duas cores, por exemplo, ninguém nunca vê a pulseira com aquele couro com duas cores. Desculpa a minha ignorância. Porque você compra sempre do boi liso? Não, porque a soleta é a parte que fica abaixo do pelo. Ah, entendi. Né? Então, como ele é tratado, existe indústrias hoje que... Até que tinge também, né? Isso, exatamente. Então, é tirado o pelo, é feito o tratamento e ela fica aquela parte... Ah, entendi. A parte com Perfeito. com a Eu certa lhe pergunto espessura. porque, com certeza, alguns telespectadores devem estar com curiosidade também com isso. Com certeza. Por que ninguém nunca vê um couro, às vezes, trabalhado numa Isso, peça? o Tal? É porque couro rajado, né, com as cores. Há também couros dessa forma. Mas o mercado consome menos, então a gente tem que investir onde vende mais. onde vende mais. Né, E aí esse mercado de artefatos de couro, pulseiras, pingentes, cordões, é um mercado em expansão. Em expansão. Em expansão. A gente... Você vive disso hoje? Vivo hoje disso. E sua graças esposa a também, Deus. Gorete, né? Minha esposa também. Gorete, um abraço para você. Gorete, que é amiga da minha esposa também, uma pessoa isso. que... Gente muito boa e um talento, uma mulher trabalhadora demais. Assim. Verdade, guerreira. Guerreira demais. Eu gosto de gente assim que arregaça as mangas e vai para a linha de frente para trabalhar. E ela está ali do meu lado, me incentiva, me ajuda, produz também alguma coisa. Também aprendeu. artista plástica. E assim... A parte dela é mais os cordões ou mais as pulseiras? É mais os cordões, porque eu fico muito direcionado nas partes das pulseiras, né? Porque é um trabalho até mais pesado, porque exige força para Eu tenho cortar. esse aqui, por exemplo. Eu uso esse aqui, acho que é bacana, o telespectador está vendo. É uma coisa simples, mas às vezes cria uma característica sua, cria E faz uma composição. Uma do seu look. Então. Isso, exatamente. Bem simples, você pode usar tanto por fora, né, como por dentro. Por dentro, exatamente. E tem essa parte de pulseiras, a gente começou a receber convites para participar de eventos, né, expondo as peças. E depois a gente começou a receber ligações de pessoas lojistas querendo saber como era o produto, como é que Essa podia pulseira conversar. aqui, por exemplo, eu adoro essa pulseira aqui, tenho ela há 2 anos. Olha aí, faz parte do seu Faz look, parte né? do meu look. Então. Eu tenho ela há 2 anos aqui, ó, uma pulseira Bacana. que eu não me vejo sem uma pulseira dessa aqui, eu acho muito Fica massa. faltando. Quando não está com ela, fica faltando parece que alguma está coisa, faltando né? um relógio, alguma coisa verdade, exatamente. Ô, João, qual é o seu Instagram? Quem quiser olhar o seu material, que eu sei que são lindos, eu já vi, posso comprovar isso. Obrigado. Qual é o seu Instagram? É o JL, @JL Artes e Acessórios. Arroba JL Artes e Acessórios. Qual é o seu WhatsApp? Telefone para contato, alguém quiser entrar em contato? 849-9996-6768. Vou lhe fazer 2 perguntas. Qual a maior dificuldade de trabalhar com artes, ser um artesão também? Qual é a maior dificuldade hoje? Olha, veja só, eu vou falar por mim e pela categoria. Sim, né? por todos, claro, Exato, é só você. O que precisa, eu vejo... Por que hoje eu estou muito dentro do artesanato? Porque eu senti que tem N talentos em N áreas de trabalho
como, por exemplo, crochê, palha, Certo. madeira, N produtos artesanais e que essas pessoas sobrevivem, não digo até digo sobreviver, porque quando a gente diz sobrevive é uma palavra muito pesada, sobreviver, entendi. mas vive. Vivem desse trabalho, disso, né? E precisa Tá. de apoio. Claro. de- E você é uma porta que está abrindo muito espaço, ali, porque você é uma referência para muita gente também ali, né? Que você tá sempre eu buscando acho que ajudá-los também. eu faço um conjunto, né? E Entendeu? uma outra pergunta, rapidamente, se você tivesse de recomeçar, voltar um tempo, você faria tudo de novo? Tudo de novo. Tudo de novo, porque isso também me dá prazer, né? É útil e agradável, É né? útil e agradável, né? Isso me dá prazer, você realizar um trabalho, você ver ele pronto, depois do que você passou para chegar aos E finalmente. uma coisa bacana, João, que eu vejo em você é que você não tem gente que tem vergonha de dizer a profissão que exerce. De jeito E você o tempo todo, eu sou artesão, eu sou artista plástico. Isso. Hoje eu vivo das minhas pulseiras, das minhas talhas. Cara, isso é muito bacana, as pessoas não terem vergonha de serem elas mesmo. Tem gente que nega as raízes de onde Verdade. nasceu, quem são os pais. Verdade. Por mais simples que seja o seu pai, você pertence a ele. Ele veio antes de você, então não se envergonhe de seus pais. Aproveite-os e curta-os enquanto eles estão presentes. João me disse que uma das pessoas que mais fez falta na vida dele foi Dona Noquinha, a sua avó, né? Isso. Então, um abraço para você, João, um abraço para todos os nossos telespectadores. Obrigado. E, João, eu queria encerrar o programa naquela Câmara do Mandou Bem, uma mensagem bem simples para quem está começando, artesão ou não. Isso. Bom, obrigado você por ter me convidado para esse bate-papo, para essa conversa bacana. E, assim, as pessoas que estão nos vendo, né, que trabalham com artesanato, não desistam, insistam, produzam, façam o que puder de melhor no seu trabalho, que você vai ter retorno, certo? Eu acho que a mensagem que eu daria seria essa, para os artesãos, para os artistas plásticos. E Bacana. Para toda essa turma que Beleza. trabalha. Em suma, Chico Xavier dizia uma frase muito interessante. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se você está desempregado, se você não está satisfeito no seu emprego, procure fazer um curso, procure enveredar na área empreendedora. Busque sempre fazer o que você gosta, adaptando a sua vida a uma nova realidade. Assim, ficará muito mais fácil de você conseguir o sucesso e o sucesso da sua marca, do seu produto que você produz. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te espero novamente, domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Valeu!